bom dia. Bom dia, era preciso não. Já viste o primeiro bolo lá no YouTube, na tua televisão? Não, ainda não consegui ver. Mas então vais ter que ver. Com certeza. É assim que isso terminar, tiver mais calma. E está-se acabando, não É é? verdade, o que é bom acaba depressa. Gostaste dessa experiência, não foi? Gostei, por acaso gostei. O pessoal que se dá bem uns com os outros é uma maravilha, É não o é? principal. É o principal. É o principal disso. Sem dúvida alguma. Então, o senhor pode me dizer o seu nome? Manuel Aguiar Carvalho, Mas o senhor é natural da Água Alva. natural das Lajes, residente em São Brás e vivendo na Uol. E o senhor foi apanhar um pão de bolo, foi? Um pãozinho para almoçar, que maravilha. Obrigado ao senhor.